os próprios filhos de Deus, eles estavam constantemente se colocando em um motim, fazendo conspiração, para que Paulo, para que todo o ministério de Deus, para que a mensagem de Cristo não fosse apregoada, que fosse paralisada a obra. A paz do Senhor, meus irmãos, glórias a Deus por mais essa oportunidade, porque Deus nos permite trazer mais uma vez a sua mensagem. Eu quero glorificar o nome do Senhor Jesus, porque Ele é bom, a sua fidelidade dura para sempre, Ele é fiel para concluir a obra que Ele tem nos designado, e é isso que eu quero trazer ao seu coração, meu irmão. Essa palavra que Deus tem aos nossos corações. Se você é chamado pelo Senhor para uma obra, Ele é fiel para concluir. Ele é fiel para te sustentar, para te fortalecer, para que tudo aquilo que é oposição venha a ser paralisado e que você possa concluir com êxito aquilo que Ele te confiou, meu irmão. Hoje eu quero ser bem objetiva. Deus tem uma mensagem para os nossos corações, ela é forte, ela é específica. Talvez seja para você que esteja realizando uma obra, que esteja sofrendo muita oposição, que esteja obedecendo com fidelidade aquilo que Deus te mandou fazer, com as direções que Deus te confiou, e você está seguindo as direções, e como sempre, uma obra que ela rende frutos, uma obra que ela tem êxito no mundo espiritual, no reino de Deus, ela vai sofrer oposições. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, vai contar um período a qual Paulo e Barnabé, eles se levantam, eles são chamados por Deus para uma obra. No início do capítulo 13 vai dizer que todos os irmãos estavam se unindo em jejum e oração, e Deus convocou Paulo e Barnabé para a obra missionária, para que eles fossem pregar aos gentios. E daí então, eles impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé, e eles foram, e eles começaram o ID. E ali, em algum momento, a partir do versículo 4, vai dizer que o Espírito Santo os guiava de região em região, eles iam de sinagogas em sinagogas, pregando a mensagem, convertendo pessoas eram salvas através das palavras ministradas pela vida deles, e aí eles chegam em Pafos. Pafos era uma cidade onde tinha um governador chamado Sérgio Paulo. Paulo e Barnabé estão ali pregando para converter Sérgio Paulo, e se levanta um homem chamado Elimas, que a palavra diz, um falso profeta, que se intrometia toda vez a fim de retirar a semente que era pregada, para que ele não fosse convertido, para que ele não conhecesse o Senhor. Aqui no versículo, a partir do versículo 9, vai dizer assim: Então Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou bem firme nos olhos de Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo o que é justo, você está cheio de engano, de maldade. Quando você vai deixar de perturbar os caminhos retos do Senhor? E agora, o Senhor colocou a sua mão contra você, e você ficará cego por algum tempo. É uma palavra forte, irmãos. Nós vemos aqui, já podemos trazer, através desta palavra, que nenhuma oposição que se coloca de frente como barreira na obra do Senhor, para a expansão do reino do Senhor, tem êxito, porque Deus é vitorioso. Nós estamos falando do nome de Jesus. Aquele que é levantado por Jesus, aquele que tem o ministério confirmado, levantado pelo próprio Deus, tem também a proteção e também tem a promessa, que é um Deus que é fiel para concluir a obra. Eu sei, irmãos, que em todo o ministério de Paulo, ele sofreu perseguição em todo lugar onde ele esteve. Em cada região, em cada igreja, em cada região que ele pregava a palavra, ele sofria algum tipo de perseguição, ele sofria algum tipo de dificuldade durante o processo.
E o que isso já nos mostra é que nenhuma pessoa que esteja se levantando para realizar a obra de Deus está isento de perseguições, está isento de dificuldades, de durezas do processo. Na verdade, o que nós vemos é que uma pessoa que foi levantada por Deus, que realmente está fazendo um trabalho de excelência, que está realizando uma obra que está rendendo frutos para o reino de alguma forma, ou que talvez vá render, com certeza, esse é um dos maiores demonstrativos que a obra é do Senhor, que é a perseguição. Então, sempre se levantam pessoas para se opor. E ali nós vemos que, em algum momento, os fariseus, os próprios judeus, os próprios irmãos, aqueles que diziam ser filhos de Deus, eles também se opunham à obra, eles não acreditavam na ressurreição, eles atrapalhavam, eles tentavam tirar a semente do coração. Então, quando a gente pensava que era apenas os cidadãos romanos, os soldados romanos, né, se levantando, que tinham uma outra religião, adoravam os deuses deles, mas não, eram os próprios filhos de Deus, eles estavam constantemente se colocando em um motim, fazendo conspiração, para que Paulo, para que todo o ministério de Deus, para que a mensagem de Cristo não fosse apregoada, que fosse paralisada a obra. E nesse momento, irmãos, esta é a condição. Elimas se levanta, só que esse cenário era o quê? Eu vejo que Paulo ele era usado por Deus para falar com diferentes grupos sociais. Ele era usado para pessoas simples, para filósofos, para estudiosos. Então, a palavra de Deus mesmo fala que ele usava a palavra para que alcançasse todos os entendimentos. Então, Deus tinha dado conhecimento e sabedoria para que Paulo pudesse falar com diversos tipos de grupos sociais, alcançasse essa mensagem e pessoas pudessem ser salvas através da vida dele. E ele tinha ali, e o trabalho dele encontrava êxito aonde quer que ele ia. Não importasse a contrariedade, nada disso impediu o avanço da obra. Então, meu irmão, eu quero te tranquilizar, eu quero que você fique em paz diante daquilo que Deus te confiou, diante da obra que você tem realizado, que muitas vezes nós acabamos olhando demais para aquilo que se levanta, para as oposições, para as contrariedades, para as dificuldades no meio do processo, e nós esquecemos que o Deus que nos chamou, ele é fiel para concluir. Que o Deus que nos chamou, ele é fiel para realizar a boa obra. Eu vejo aqui, meus irmãos, que Paulo fala com autoridade sobre aquele homem. E eu vejo a justiça de Deus, o castigo de Deus vindo sobre ele, mas por quê? A própria palavra fala que ele é o filho do diabo, que ele era um homem que tentava retirar, ele tentava o quê? Se intrometer, retirando a semente do coração de alguém que era uma influência. A semente que estava sendo pregada era a palavra de Deus. E ele tentava tirar a semente do coração daquele homem. Aquele homem tinha uma grande influência na cidade. Se ele se convertesse, ele poderia ser uma grande influência, aquilo seria de grande êxito para o reino de Deus. Só que Elimas se colocava como filho do diabo, tentando retirar a semente, se intrometendo, falando contrariedades para que a mensagem não fosse aceita, para que ele não pudesse se converter, para que ele não pudesse ter o pleno conhecimento de quem era aquele Cristo do qual eles pregavam. E vendo Paulo o quanto a obra de Deus poderia ser impedida, o quanto um homem estaria impedindo o avanço do reino de Deus, ele se coloca contra aquele homem e ele realmente ali libera uma palavra que ele ficaria cego, que Deus tocaria no físico, Deus tocaria de uma forma onde ele não poderia mais impedir o avanço da obra de Deus. Meus irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque de Deus não se zomba. De Deus, a gente não pode brincar com as coisas de Deus. Às vezes a gente não tem temor nenhum, as pessoas perderam o temor total. Você vê o quanto muitas vezes as coisas santas de Deus, o nome de Deus, está sendo ridicularizado. E não apenas por aqueles que não conhecem a Ele, porque quando você não conhece a Deus, você não entende, você ainda é ignorante, mas quando você conhece ao Senhor,
Quando você sabe qual é o caminho certo, qual é o caminho da verdade, e você escolhe o caminho do engano, aquele homem, Elimas, estava ouvindo a mesma mensagem que Sérgio Paulo. Só que ele não somente não queria aceitar a mensagem, como ele queria impedir que outras pessoas recebessem a mensagem. Vejam só como algumas pessoas elas podem se tornar pedras de tropeço, mas nenhuma pedra de tropeço fica, meu irmão, de frente como barreira na obra do Senhor. Então é isso que eu quero deixar para o teu coração. Essa passagem ela é diretiva para você, é uma mensagem de encorajamento, é uma mensagem que vai te garantir que a obra que você vai realizar, a obra que você está realizando não pode sofrer paralisação. O inimigo não tem poder de parar, nada vai impedir o avanço dessa obra. Deus trouxe justiça, Deus trouxe o castigo. Por quê? Porque, meus irmãos, Deus não trata culpado como inocente. Deus é benigno, assaz de ânimo, Ele é misericordioso, Ele é amoroso, rico em bondade, mas Ele não trata culpado como inocente. Então eu quero deixar essa mensagem ao coração dos meus irmãos. Eu quero que vocês fiquem em paz diante do posicionamento. Se vocês estão em uma obra, se vocês foram chamados para uma obra, estão em obediência àquilo que Deus confiou a vocês, fiquem em paz, porque não fica nenhum tipo de oposição e paralisação no caminho de vocês, amém? Fica com essa palavra para o teu coração, meu irmão. Um excelente dia.